Agora que nós já lemos o texto, vocês fizeram a leitura e eu também li o texto para vocês. Agora nós vamos conversar um pouco sobre essa crônica, tá? Sobre esse texto chamado O Melhor Amigo, de Fernando Sabino. Primeiro, qual que é o tempo verbal desse texto? Como que eu faço para saber o tempo verbal? Muitas vezes eu vi nas atividades de vocês, nas outras atividades, eu olho pelo verbo. Só olhar pelo verbo? Não exatamente. Eu não posso olhar um verbo e dizer que o texto está no presente, ou no futuro, ou no passado. Esse texto, pensa comigo, ele conta uma história que já aconteceu, uma história que está acontecendo no momento, ou uma história que irá acontecer. E vamos começar lendo o texto. A mãe estava na sala costurando. O menino abriu a porta da rua. Então a mãe estava, o menino abriu. Então é um passado. O narrador está contando uma história que já aconteceu. Agora, se vocês olharem por aqui, pelo diálogo. Meu filho, gritou ela. O que é? Respondeu com o ar mais natural que lhe foi possível. O que é que você está carregando aí? O que é? Não o que era. Esse o que é está no presente. Então eu posso dizer que essa história está no presente? Não. Por quê? Porque é um diálogo. Quando eu conto uma história e eu ponho um parágrafo e um travessão, eu estou reproduzindo exatamente a fala da pessoa. E se eu estou reproduzindo a fala, naquele momento a pessoa estava no presente. Então, no momento em que ela disse, ela estava no presente. Porém, eu estou contando a história que já aconteceu. Eu não posso falar que a história está no presente porque tá dizendo aqui o que é que você está carregando. Ou então aqui, está sim, você entrou carregando uma coisa. Ou então, olha aí, olha. Ou então, onde é, não onde era. Os verbos que estão no diálogo, né, onde tem parágrafo e travessão, eles estão no presente. Por quê? Porque o narrador está reproduzindo exatamente a mesma fala do personagem. Porém, ele está contando uma história que já aconteceu. Se o narrador dissesse aqui, então a mãe perguntou o que o filho carregava, em vez de o que é que você está carregando. Aí sim, ele estava contando o que a mãe perguntou, mas ele não quis contar o que a mãe perguntou. Ele quis reproduzir a fala. Então, no contexto geral, observando a crônica, eu vejo que essa crônica está no passado, né? Esse texto, ele é o quê? Ele é uma crônica. Assim como outros textos que nós já vimos em outras apostilas. Como O Pneu Furado, do Luiz Fernando Veríssimo, Aprenda a Chamar a Polícia, também do Luiz Fernando Veríssimo. A crônica, ela é o quê? Ela é um gênero literário que ela relata fatores da vida cotidiana das pessoas. Normalmente, elas são encontradas em jornais e revistas, né? Quando a crônica surgiu, há muitos anos atrás, ela era limitada apenas em fatos. O que são fatos? Fatos são histórias verídicas que realmente aconteceram. Depois de algum tempo, elas passaram a ser histórias inventadas, mas o fato delas serem inventadas não muda com que os fatores realmente acontecem no dia a dia. A crônica, ela tem um olhar para os dilemas humanos, né? Ela pensa no que há por trás de cada história. Que nem nesse texto aqui, o autor, o que ele mostra? Ele mostra a capacidade do ser humano de desistir e de deixar uma coisa tão importante para trás. Porque como que ele, que considerava o cachorro como melhor amigo, teve a capacidade de ir lá vender o amigo? Como? A gente pode vender o melhor amigo? Não. Então, como que ele vendeu o melhor amigo? Então, a capacidade do ser humano de desistir, de se desfazer das coisas que se diz tão importante. Então, pensando melhor,
Será que a mãe não deixou o menino ficar com o cachorro exatamente porque ela conhecia o filho? Porque cada mãe conhece o filho que tem. Não conhece? Sua mãe não te conhece? Conhece? A mãe dele também conhecia. Será que não foi por isso? Então, pensando nesse contexto dessa crônica, agora nós responderemos as questões.